Olá a todos, sejam bem-vindos a essa videoaula sobre o diagnóstico laboratorial de infecções por micobactérias. Nessa aula, nós vamos explorar as principais técnicas laboratoriais usadas para diagnosticar essas infecções. Então, vamos começar. As infecções por micobactérias são causadas por bactérias do gênero Mycobacterium e podem afetar vários sistemas do corpo humano. Por isso, é essencial realizar um diagnóstico preciso para garantir um tratamento adequado dessas infecções. As micobactérias são classificadas no gênero Mycobacterium baseados na sua ácido-resistência, a presença de ácidos micólicos na parede celular e uma alta concentração de guanina e citosina no seu ácido desoxirribonucleico. As micobactérias possuem uma complexa parede celular rica em lipídios, que é responsável por muitas propriedades características dessa bactéria, como o crescimento lento, a resistência a alguns detergentes, a antibióticos bacterianos comuns e a resposta imune, mas também da antigenicidade. Existem duas espécies que nós precisamos citar para um melhor entendimento dessas bactérias. Uma delas é a tuberculosa e a outra não tuberculosa. A infecção causada pela Mycobacteria tuberculosa é capaz de estabelecer uma infecção que dura ao longo da vida. Essa doença é disseminada por contato íntimo, pessoa a pessoa, através da inalação de aerosóis infecciosos, onde as partículas grandes são aprisionadas nas superfícies da mucosa e removidas pela ação ciliar da nossa árvore respiratória. Porém, as partículas pequenas, contendo de 1 a 3 bacilos da tuberculose, são capazes de alcançar os espaços alveolares e aí sim estabelecer uma infecção. Diferentemente das tuberculosas, que são doenças transmissíveis, as não tuberculosas são obtidas através do ambiente. O Mycobacterium avium é o principal agente causador responsável por essas infecções não tuberculosas, e esses organismos são comumente encontrados em água, solo, alimentos, além de serem menos virulentos. Agora falando um pouco da coleta das amostras, já que o intuito da nossa videoaula aqui é falar do diagnóstico dessas bactérias, é necessário falar da importância de realizar uma coleta apropriada de amostras para a gente evitar contaminações e garantir resultados mais confiáveis para quem precisa. Existem diferentes tipos de amostras clínicas que podem ser usadas para o diagnóstico de infecções por micobactérias, como escarro, lavado broncoalveolar, urina e sangue, e eu vou dar uma breve pincelada nessas amostras para explicar como e por que é colhido cada uma delas. A escolha da amostra depende do tipo de infecção suspeita e da localização desse processo patológico, do processo da infecção. O escarro é uma das amostras mais comuns e acessíveis para o diagnóstico de infecções pulmonares por micobactérias, como a tuberculose. Recomenda-se coletar as amostras de escarro pela manhã, antes da higiene oral, para a gente conseguir amostras mais representativas. O lavado broncoalveolar é uma técnica em que o líquido é injetado nos pulmões e recuperado para análise, e é frequentemente usado em casos de suspeitas de infecções pulmonares graves por micobactérias. Já a urina ela pode ser coletada para o diagnóstico de infecções geniturinárias causadas por micobactérias tuberculoses ou a avium complex. O uso dessas amostras em 24 horas pode melhorar a sensibilidade do teste, evitar a contaminação depois dessas 24 horas e também evitar que a amostra seja perdida. Então, o tempo de uso mesmo para a amostra é 24 horas. Para um resultado confiável, é 24 horas. O sangue ele é usado em casos de disseminações sistêmicas de micobactérias para fazer hemoculturas. O isolamento de micobactérias a partir do sangue indica uma infecção mais grave, portanto, requer um tratamento mais específico. E também a liberação do diagnóstico da forma mais rápida possível. As biópsias são usadas em alguns casos onde pode ser necessário realizá-las para obter amostras de tecido afetado, como
infecções por micobactérias em áreas da pele, ossos, linfonodos ou alguns órgãos internos. A coleta do líquido cefalorraquidiano é feita se houver alguma suspeita de infecção do sistema nervoso central. Ela é feita por punção lombar e é muito importante para o diagnóstico da meningite tuberculosa. Além dessas amostras, dependendo da apresentação clínica e dos sintomas do paciente, outras amostras também podem ser coletadas, como o aspirado de abscesso, o líquido pleural, o líquido sinovial, entre outros. E como é feita a microscopia? A detecção microscópica de bactérias ácido-resistentes em espécimes clínicos é a maneira mais rápida de confirmar a doença causada por micobactérias. O espécime clínico é corado com carbofluoxina, um método de Zieninsen, ou quinhão, ou então corantes fluorescentes com auramina, rondamina. Chama método de fluorocromo de Truant. O método de fluorocromo é o mais sensível, porque o espécime pode ser examinado rapidamente com um pequeno aumento para as pesquisas das áreas fluorescentes, e depois das bactérias ácidos resistentes podem ser confirmadas por um aumento maior. Em relação à cultura dessa espécie de bactérias, como foi dito anteriormente, o material mais usado para essa cultura é o escarro. Porém, se o paciente tiver com uma doença disseminada, a recuperação do micro-organismo se torna um pouco mais difícil, precisando de outros tipos de amostra. O crescimento in vitro de micobactérias é complicado pelo fato da maioria das amostras crescerem lentamente e podem também ser obscurecidas por bactérias de crescimento rápido, que geralmente são bactérias da nossa microbiota normal. Então, as espécimes com o escarro são inicialmente tratados com um reagente descontaminante, como o hidróxido de sódio a 2%, para eliminar alguns desses micro-organismos que poderiam confundir o resultado. Mas essa descontaminação não é feita quando a gente espera um baixo número de micobactérias. Além de tudo, existem outras condições que podem causar sintomas bem semelhantes a infecções por micobactérias. Por isso, é importante um diagnóstico diferencial nesse caso. Então, ao avaliar um paciente com suspeita de infecção por micobactérias, é crucial levar em consideração o histórico clínico completo desse paciente, incluindo algumas informações como a fonte de infecção, histórico de viagens, doenças prévias e condições de saúde subjacentes, porque isso pode ajudar a orientar o diagnóstico e identificar os fatores de risco relevantes. A combinação de informações clínicas e histórico do paciente auxilia no diagnóstico diferencial preciso entre infecções por micobactérias e outras condições similares. Um diagnóstico preciso é fundamental para fornecer o tratamento adequado e evitar atrasos ou complicações desnecessárias. Então, chegamos ao final dessa videoaula sobre o diagnóstico laboratorial de infecções por micobactérias. Espero que você tenha absorvido alguma coisa desse vídeo, que tenha sido legal assistir. E lembre-se que se tiver alguma dúvida, pode deixar o comentário, deixar a curtida se você tiver gostado. E obrigada por assistir. Até a próxima aula.